Boa noite a todos. É com muita honra e satisfação que iniciamos mais uma live aqui pelo Rocha Treinamento. Hoje nós vamos ter a Valéria Mocelin e vamos tratar de um tema muito interessante chamado Teste de Rocha e Simulação Realística, potenciais inovadores de novas práticas metodológicas para o ensino na avaliação psicológica com o teste de Rocha. Então, vamos trazer a Valéria Mocelin aqui para dentro. Vou pedir para a Valéria solicitar entrar, que fica na câmerazinha aqui embaixo com mais. E aí a gente já vai dar início. Oi, Valéria, você precisa clicar. Isso, maravilha. Para dentro, para a gente tratar sobre esse tema tão interessante e inovador. Olá, então, Valéria. Oi, tudo bem, Carla? Tudo bem, e você? Tô bem também. Ai, que bom, que prazer estar aqui com você. Depois de tantos anos, né, a gente se reencontrar. Com certeza. É um Com prazer certeza. muito grande. Com certeza. Trabalhei com a Valéria, trabalhei com a Carla, né? E a gente se conheceu. E, nossa, há muito tempo que eu não via a Valéria. E eu fiquei muito feliz de reencontrá-la aqui, porque agora ela integra a equipe do Rocha Treinamento, né, Valéria? Com certeza, né, Carla? Eu acho que boas experiências a gente teve juntas. Estava, né, até relembrando, né? A gente é de muito tempo, né? Se a gente for pensar, mas assim, acho que a amizade continuou e eu fico muito feliz, né? Com você, com a Carla Izatugo também. Acho que esse convite foi uma coisa muito interessante, assim, muito legal. Ai, muito obrigada, viu? Bom, que bom. Imagina, eu tô aqui curiosa e super interessada nesse assunto, né? Que eu acho que é um tema inovador. Então, vamos trazer esse tema aqui. Em primeiro lugar, Valéria, eu vou apresentar você, tá? Para o nosso público. Então, a Valéria Mocelin, ela é psicóloga formada já há 28 anos, especialista em psicologia hospitalar pelo Hospital do Servidor Público de São Paulo e em psicoterapia psicanalítica pela USP. Ela é mestre em educação pela Universidade 9 de Julho. Atuou como psicóloga hospitalar em vários hospitais. Professora de ensino superior por 20 anos e coordenadora de curso de psicologia da Universidade 9 de Julho. Há 8 anos coordena o treinamento de habilidades de comunicação e mediação de conflitos por simulação realística para profissionais de saúde na IMED Group. Atua como psicóloga e supervisora clínica. E, recentemente, né, como eu citei, ela iniciou a participação, compôs o nosso grupo aqui, colaborando na equipe Rocha Treinamento. Então, muito bem-vinda novamente, muito bem-vindo a todos. E hoje, muito então, obrigada. Como eu falei, mas vou repetir para os que estão entrando agora, nós vamos falar do teste de Rocha e simulação realística, potenciais inovadores de novas práticas metodológicas para o ensino na avaliação psicológica com o teste de Rocha. Então, para começar, Valéria, conta um pouco sobre a sua trajetória com a simulação realística. Bom, a simulação realística ela apareceu para mim em 2010. Então, eu já tenho uma experiência aí de 14 anos, né, usando essa metodologia. E, na verdade, foi pelo curso de medicina. Eu era docente do curso de medicina, né, da Universidade 9 de Julho. E a simulação realística nos cursos de saúde, ela é muito mais usada, muito mais divulgada, principalmente fora do país, né?
em vários países, vou citar a Holanda, por exemplo, nenhum estudante de medicina coloca a mão em paciente antes de se formar. Então, foi desenvolvido vários, né, laboratórios, né, que proporcionassem a prática de habilidades é, técnicas, né, para os alunos, mas que não necessariamente envolvesse o humano, né? E aí, dentro, eu dava aula de psicologia médica e comunicação. é, Nós tivemos um workshop, né, um treinamento com uma universidade do Canadá, que é uma dos países potenciais, né, para a simulação realística, e dali surgiu a ideia de trabalhar com comunicação, né? A gente sabe que um dos fatores de muita complicação na saúde é a comunicação, inclusive é uma meta internacional de segurança do paciente. Se o médico, a equipe não tem uma comunicação efetiva e eficaz com o seu paciente, isso pode ter um desdobramento ruim para o cuidado desse paciente. Então, eu comecei a fazer, a princípio, a gente montou, né, uma outra psicóloga que dava aula comigo também, a professora Janaína, a gente começou a montar. Nós fizemos um projeto de extensão unindo professores alunos de medicina e psicologia junto. Eu já trouxe a psicologia. Então, eles atuavam em situações simuladas, que depois eu vou explicar um pouco melhor, com o objetivo de treinar a habilidade de comunicação, como abordar uma família, como comunicar uma notícia, e foi assim. Depois isso passou para as disciplinas que eu trabalhava. E na psicologia, Carla, acho que você se lembra que eu comecei com a psicologia hospitalar, né? Com a Sim. psicanálise e com a psicologia hospitalar. E na psicologia hospitalar eu implantei logo depois. Então, nas minhas aulas, os alunos tinham contemplado uma aula de laboratório, né? Naquela época só tinha um laboratório de uma unidade, a gente ia para lá, se deslocava e fazia, que era a forma deles poderem absorver o conteúdo teórico, mas numa situação prática. Depois disso, eu fui fazendo vários cursos de metodologia ativa, porque a simulação realística é uma ferramenta de metodologia ativa. Eu fiz treinamento cênico, né, com atores. Então, eu fiz uma formação curta, mas com o Instituto Wolf Maia. Fiz também com outro dramaturgo, porque a simulação envolve artes cênicas, né? Então, eu fiz isso, eu sou paciente simulada, mas também trabalho com atores. Então, foi uma forma também, principalmente porque os atores, eles conhecem comunicação não verbal de uma maneira surpreendente, né? Eles passam, sem falar nada, todos os sentimentos. Então, foi uma coisa que eu fiz para aprimorar o meu trabalho, né? Que E bacana. depois eu fui chamada nesse grupo, que é um grupo médico. Na época eu era ainda uma das psicólogas pioneiras nesse tipo de trabalho para medicina. Hoje tem outros trabalhos de outros lugares. E eles me chamaram em 2015 para montar um treinamento para os médicos deles. E aí se estendeu para profissionais, a gente conseguiu treinar aí já mais de 700 profissionais, 700 em 8 anos, né? Então, a gente tem esse curso, ele ocorre 2 vezes por ano e ele é pré-requisito para ser médico desta empresa. Então, tem que passar nesse treinamento de habilidade de comunicação e manejo de conflito. Uhum. E isso, depois eu fui trabalhando, eu escrevi, tive várias participações em congressos, nós chegamos a ganhar um prêmio, e é isso. E é um universo que me abraçou e que eu gostei muito, e por isso que assim, é um prazer poder fazer isso de outras perspectivas, né? Porque a gente quer desafios, então essa situação agora é um desafio para mim, está sendo muito interessante. Trazer para o Rocha tudo isso, né? Para o teste Rocha. A gente já vai falar nisso, mas eu estou encantada com assim tudo que você está trazendo e assim o quanto isso é necessário. A gente percebe que os old school doctors, né, os médicos da antiga,
Falta, né? Falta, acho que não tiveram isso na formação. Eu mesma já passei por várias situações assim aberrantes Uhum, para elogiar. uhum, E eu acho que faltava exatamente isso, quer dizer, trazer essa parte humana, né, uhum. para dentro dessa profissão que é tão importante. Quer dizer, uma palavra que o médico fala, uma notícia que o médico dê, tudo isso tem que ser dito, mas o mais importante do que dizer é o como você diz, né? E eu acho que Sim. esse treinamento de vocês abarcava exatamente isso. É importante dizer que o curso médico ele teve uma mudança na diretriz curricular em 2014, aonde foi determinado que habilidades de comunicação e exercício empático deveriam entrar nas diretrizes e ia compor, né, a matriz curricular. Para a gente trabalhar isso, falando um pouco desse trabalho, existem protocolos que a gente pode adaptar para a nossa prática. Uhum. A gente também, né, Carla, você como rochacista, você sabe que tem alguns diagnósticos, algumas devolutivas que você vai dar que acaba sendo o que a gente chama, né, tem um protocolo que chama SPIKES, que é para comunicação de más notícias, que são as bad news, Uhum. é, que é uma bad news, né? É Uhum. uma notícia ruim, né? Então, depender do contexto que você está trabalhando. Então, esse tipo, né, de perspectiva, de você conseguir treinar esse repertório de fala, não é só o que fala, mas como fala, né? A Exato. entonação da sua voz, a sua comunicação não verbal, né? E todos esses elementos que compõem a comunicação, que só 7% das nossas intenções de pensamento elas são expressas em palavras e não a gente acha que não, mas até a forma como a gente está sentada aqui, nós duas conversando, isso tem um impacto, né? O observador ele vai olhar como está a sua sobrancelha, como está a sua face, né? Como estão os seus olhos, né? E outras questões aí envolvidas na comunicação que podem muitas vezes atrapalhar o fluxo ou impedir que essas pessoas compreendam de maneira adequada. Então, o protocolo Spikes, ele fala de 6 passos, mas esse protocolo é um protocolo médico, ele foi uma publicação no New England. É um protocolo que eu costumo dizer para os médicos que ele não pode ser engessado. Ele foi criado numa cultura diferente da nossa. É uma coisa que também a gente conversa muito. Tudo que a gente vai fazer em simulação, ele tem que ser customizado, ou seja, tem que ser pensado naquele público que ele vai ser aplicado. Então, assim, eu não posso pegar um protocolo dos Estados Unidos e enxertar aqui no Brasil achando que a cultura é a mesma. Não, existe mudança de palavras, né? Existe gesto. O brasileiro ele é muito mais afetivo, ele é muito mais próximo, ele tem outro repertório corporal diferente, não é só da cultura, mas é o repertório. Então, tudo isso tem que ser pensado na hora que você cria essa metodologia, você tem que pensar não só naquilo que você vai treinar, né? Mas também naquilo que você pretende com aquela pessoa que está sendo ensinada, né? Uhum. Então, você tem que pensar em tudo, são vários detalhes. Uhum. Eu estou vendo aqui, eu estou feliz que eu estou vendo você está vendo os alunos? Oh, Os meus ex-alunos, um beijo para todos que que estão aí, eu já legal. vi vários, Que né? bacana, que bacana. Em que consiste, então, a simulação realística? Você falou que você ia falar um pouquinho mais, eu estou Vou. também interessada aqui. Vamos lá. Então, a simulação realística é uma ferramenta de ensino, de aprendizagem, é uma metodologia ativa, né? Então, metodologia ativa são práticas, né, que são aplicadas no ensino e na formação, que pressupõem algo de prática, Uhum. né? Alguma habilidade técnica ou prática que você tende a treinar. A simulação ela envolve, né, a criação de situações realísticas,
né? E você coloca o aluno ou o formado, você pode fazer tanto isso na pós-graduação como na graduação, em situações com base na realidade, contextos que a gente sabe que acontecem, e ele vai ter que fazer a sua atuação naquela condição. Uhum. Mas, por exemplo, se você vai treinar uma entrevista, Carla, uma entrevista inicial, então você tem lá todos os pré-requisitos que você tem que constar. Então, por exemplo, a queixa, esmiuçar a queixa, desde quando ela começa, você tem todo um. Não é Sim. uma entrevista é, fechada, mas ela é semi-aberta, mas ela tem ali um fluxo para Uhum. acontecer. E durante essa simulação, existem algumas das reações que o paciente tem, né? Que aquela pessoa, o cliente, está sendo entrevistado. E quando você coloca o aluno a fazer essa simulação, ele se depara com todos os impasses e percalços que ele pode encontrar na prática. A questão é que a simulação, ela, você pode errar, Uhum. Uhum. você pode repensar. Uhum. Coisa que se você estivesse fazendo com uma pessoa de fato, como era na nossa formação, né, Carla? Sim, Que a gente sim, aprendia fazendo com as pessoas, claro. Sala é, de espelho, a gente né? e a gente poderia talvez criar alguma situação que seja constrangedora, ou falar alguma coisa que não devia, não entender alguma questão que o paciente traz. Então, a simulação realística, ela faz, né, essa possibilidade de você treinar numa situação muito próxima do real, Uhum. numa cena muito próxima do real, qualquer habilidade técnica que você deseja treinar. Ela depende de algumas questões. Então, primeiro a gente elabora uma cena, Tá. a cena, né? O que a gente pretende. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo dos médicos só para ficar mais fácil. Eu Uhum. tenho que fazer uma cena que o médico vai conversar com uma paciente que é testemunha de Jeová, por exemplo. E Uhum. ele tem que ali tratar com ela uma questão de uma transfusão, que né, os testemunhos de Jeová têm restrições sobre esse tema. Sim, Então é um conflito, a sim. situação é conflituosa. Uhum. E dependendo muito às vezes do preconceito que esse médico tem em relação a essa condição, acaba é, Piorando, né? dificultando, piorando mais a situação. Uhum. Então você se cria uma cena, essa cena ela deve ser trabalhada, né, com um script muito bem pensado, e depois desse momento a gente interrompe a cena, né? A gente tem metas e objetivos que foram traçados junto, né, com os instrutores, com os supervisores dessa cena, e aí a gente faz o que a gente chama de debriefing. O debriefing é conversar sobre a prática, mas não do ponto de vista negativo. A gente vai apontar ali os aspectos positivos que essa pessoa fez, a gente vai discutir com ela quais são os pontos a melhorar, o como ela se percebe e principalmente, Carla, trabalhar com o sentimento Uhum. que a cena despertou. Uhum. Porque tanto nós somos mais treinados a lidar, espera-se, né, com reações adversas, com sentimentos, né? A gente tem esse treinamento. Mas outros profissionais de saúde têm muita dificuldade com Uhum. isso. Então, a gente começar a trabalhar esse sentimento, para que ele reconheça esse sentimento, para que ele não atue esse sentimento naquela conversa, Uhum. trabalhar o exercício da empatia, que é se colocar nesse lugar, o que, que você imagina. Então, o debriefing, ele tem a depender do tema que a gente vai trabalhar, ele tem lá um script também, mas Ah, a gente vai trabalhar muito com aquilo que foi falado, da forma como foi falado, como a pessoa se percebe. Então é um uhum. exercício muito bonito, né? Muito Bárbara. enriquecedor, Uhum. né? E pode assim ter uma transformação mesmo na prática da pessoa, Uhum. né? Mesmo que ela não participe de maneira ativa, porque nem sempre a gente consegue isso, mas ela pensa sobre a prática, né? Ela Uhum. não sai de impulso, né? Então é Uhum. mais ou menos assim que consiste. Uhum. E você, como professora ali, você era então
atriz, né? A Não, testemunha de Jeová. Ah, não? não, não. Ah, eu entendi que A você gente era, trabalha. né, Não, eu sou paciente simulada, eu passei por essa paciente formação. Se há simulado. necessidade. Existem duas categorias, já que você Tá. entrou nisso, eu vou explicar. Uhum, Existem os atores, que são profissionais das artes cênicas, profissionais. Eu tenho no meu grupo algumas pessoas, né? E tem os pacientes simulados, que são pessoas como nós, tá. Carla, que Uhum, fomos preparados para serem pacientes simulados. Que não é uma coisa muito simples, porque você tem que lidar com uma série de sentimentos, né? Você precisa entrar no personagem, então por isso você precisa de treinamento para fazer isso. Então existem essas duas categorias, tá. tá? É, Se é vamos dizer assim, uma simulação de alto impacto, Uhum, então algo que é assim, que depende de chorar, né? Que não é uma emoção fácil para nós. Então, assim, é melhor que se aproxime ou de um ator ou de um paciente simulado com bastante experiência, tá. né? Porque ele tem o que precisa na simulação, ela ser crível, Uhum, né? Para aquela pessoa que está assistindo. certo. Se não for crível, não funciona, o processo não acontece. Uhum, E a gente é da seguinte forma: a gente tinha atores, né, que trabalhavam pacientes simulados, que faziam, recebiam um script, faziam um estudo. É o que nós estamos fazendo aqui na equipe Rochá. Está sendo feito um estudo cênico desse processo que nós estamos trabalhando. E, na verdade, a gente trabalha com uma técnica de teatro que todo mundo deve conhecer, que é o teatro de improviso. uhum, O que é o teatro de improviso? É aquele que não tem script definido. Ele tem um mestre, mas ele não tem um script definido, ou seja, as falas certinhas. sim. Tudo depende de quem está fazendo a simulação com você. Uhum, Então, vamos supor, Carla, que eu estou fazendo uma simulação com você e você fica muito incomodada, eu tenho uma crise de ansiedade, o meu script ele vai seguir para esse lado, porque eu sei dentro desse script que há alguns pontos, alguns ganchos que vai levar a alguma determinada reação. Então, o ator ou o paciente simulado, ele vai interagir com o aluno, com o participante, muito alinhado com as reações dele. Tem um uhum, script mestre, porque ele vai seguir. Só que dependendo do como ele receber isso, o ator vai para um lado ou para o outro. Por isso que a gente faz um desenho de amplo, de leque de possibilidades, e o ator uhum. é treinado em todas essas possibilidades. Entendeu? Bárbaro, E bárbaro. aí o Entendi. instrutor, ele tem um papel dos instrutores. É melhor que você esteja fora da cena para poder avaliar melhor. Né? Então, a Uhum, nossa ideia, a gente vai trabalhar com paciente simulado aqui, que eu acho que isso vai ser um grande ganho para todos, uhum. né? Porque a gente tem uma pessoa que vai fazer isso, e vai ter os instrutores, né? Os instrutores quem são? As pessoas que estão sendo treinadas para dar o feedback para fazer o debriefing, ou seja, conversar sobre aquela cena, né? Uhum. Então é isso. Bacanérrimo, gostei muito. E gostei muito de usar, né, as artes cênicas dentro, né? Eu tenho formação de atriz e eu estou achando isso bem legal, bem Sim, interessante e, sem dúvida alguma, prepara muito melhor o profissional que vai atuar, né? É sim. muito interessante. E como é que se dá, então, Valéria, a aprendizagem dessa metodologia? Eu acho que assim, uma das coisas que a gente sabe, né, por essa experiência que eu tenho, é que assim, quando você vivencia, acontece uma outra coisa, né? A Uhum, vivência, ela introjeta, você incorpora aquilo, porque você uhum, vive na pele, você uhum, sabe disso. Então, uhum, assim, primeiro você faz, depois você aprende ou pensa em maneiras de fazer, né? uhum, Aí alguém te aponta o que você poderia ter uhum, feito. E aí aquilo é como se fosse uma pirâmide, a pirâmide de Miller mesmo, sim, né? Aonde você consegue
ter desde alguém que sabe mais ou menos o que fazer, por exemplo, uma entrevista, eu sei o que eu tenho que perguntar, o que te trouxe aqui, mas não sabe lidar com todos os outros aspectos de uma entrevista. Então, é como se fosse uma pirâmide invertida, né? Você começa ali sabendo o que você tem que fazer, mas você amplia o leque a partir do momento que você discute o que fazer e como fazer. Uhum, uhum, uhum. E qual tipo de competência pode ser treinado com a simulação realística? Qualquer competência técnica, né? Então, assim, nas áreas de saúde, por exemplo, existem manequins de alta complexidade que chegam a morrer, né? A ter um infarto, e é possível fazer, por exemplo, um treinamento de parada, né? Esse manequim ele responde às manobras, tá? É claro que na psicologia você pode até usar esse manequim de alta complexidade para ter ali fazer uma conversa, mas eu acho que sai do crível. Eu não gosto. Eu gosto do ator, da atriz. Então, se tem que deitar na cama, ele vai entrar, se tem que sentar, ele vai fazer uma cena mesmo. Então, qualquer habilidade técnica, dentro das nossas habilidades técnicas, são as soft skills, né? Que são as habilidades de comunicação. Você pode treinar qualquer procedimento da área clínica, né? Uhum, Então, por exemplo, uma entrevista devolutiva. Você pode, por exemplo, trabalhar o rapport, você pode trabalhar a aplicação de um teste, você pode fazer uma psicoterapia, você pode ter ali uma sessão e aí você dá essa instrução, você já está na quinta sessão com esse paciente, o paciente tem esse quadro tal, tal, a pessoa mais ou menos tem, e aí ele vai ter que reagir ao que o paciente fala. Então, qualquer habilidade técnica é passível de ser treinada por simulação realística. uhum. Bem amplo, né? É, Quais as vantagens? eu acho que assim, uma das principais vantagens é que você pode errar. Uhum, uhum. É. Eu acho que a gente também reconhecer que às vezes a gente não consegue, a gente vive um mundo que as pessoas têm muitas certezas, né, Uhum, Carla? Todo mundo sabe tudo, já sai da faculdade sei de tudo. Não, a gente não sabe de tudo, né? uhum, Eu, com 28 anos de profissão, me deparo às vezes e falo assim, poxa, por onde eu vou aqui? Não estou uhum, sabendo, né? Então uhum, eu tenho que buscar ajuda para entender o que está acontecendo. Então, as vantagens, primeiro que você pode errar. A outra questão que eu acho que é repensar, né? É fazer um recalcular de rota. Então, assim, né, nessa experiência, tanto na psicologia como na medicina, eu percebi muitos insights. Então, de pessoas que participaram, né, tanto dos treinamentos como das aulas, dizendo assim, nossa, eu nunca tinha pensado por essa perspectiva, né? uhum, Que isso me impactaria tanto, né? Então, só vou dar um exemplo muito simples, mas assim, uma vez eu fui simular uma notícia de morte encefálica, que é uma das mais difíceis de se dar, uhum, né? Porque teoricamente para o familiar a pessoa tá viva, né? Porque uhum, tá em aparelhos, tal. E eu tive uma determinada aluna que falou para mim: eu vou, eu quero ir, porque eu preciso enfrentar isso. Eu falei: você tem certeza? Não, eu tenho. E aí ela fez com o Vitor, que é um dos atores que trabalha comigo, que é um excelente dramaturgo. Ela não aguentou. Ela desabou na cena e chorou, tal. E aí eu fui conversar com ela, porque você sempre tem que dar um rapport para a pessoa também, um acolhimento ali. E aí eu fui conversar com essa menina e ela disse assim: "Não, porque eu quis fazer isso, porque meu fulano da minha família passou por essa situação e eu precisava saber que como médico eu tenho que enfrentar isso". Eu só perguntei para ela: "Por que que você fez isso com você?". uhum, A primeira pergunta que eu fiz: "Por que que você uhum, fez isso com você? Você não precisa dar conta de tudo". Então, a simulação ela provoca esse tipo de coisa e essa capacidade de você trabalhar esses elementos. Eu acho muito interessante, por exemplo, essa empresa que contratou duas psicólogas para coordenar, porque eles queriam deixar esse ar, né, de acolhimento mesmo, de cuidado uhum. com as pessoas, Sim. né?
Porque às Claro. vezes médico é um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais restrito Uhum. na forma como vai comunicar. A formação médica tem uma outra perspectiva, né? Então eu comecei, foi essa possibilidade. Então até de treinar como eles deveriam falar. Não é assim que se Uhum. fala, né? Vamos pensar, vamos se colocar nesse lugar, né? Uhum. Então esse tipo de coisa a gente fez. E eu acho que essa é uma das principais vantagens, você ter ali uma aprendizagem, você poder errar, pensar no que você errou, não ser de maneira nenhuma discriminado ou rechaçado por isso e receber um acolhimento para entender o seu sentimento que foi esse sentimento que foi despertado ali. Claro. Uhum. E, Valéria, a título de curiosidade, que ano que na medicina vocês implantam essa disciplina? Em- É 2010. não, não, em que ano de faculdade? Eles estão no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ou no Não, quinto? Assim. depende da matriz, né? Ah, Naquela época era no quarto ano, eu tá. dava no quarto semestre eu dava disciplina, Semestre. mas eu acho que tem que ser mais próximo da prática. Eu acho que o aluno É. muito novo, ele não tem maturidade, Uhum, até estudantil, vamos dizer assim. Não estamos falando de profissionais ainda, para uhum, entender essa necessidade. Então, a gente tinha uma disciplina no sétimo também, que a gente fazia isso no sétimo semestre, que era bárbaro. Eu tive vários excelentes que fizeram isso, mas depois caiu para o quinto. E ali no quinto, eu acho que fica no meio do curso, muitos não uhum, valorizam, alguns valorizam, outros não. E na psicologia, a gente deixou para as matérias técnicas, né? Então, era matérias de aportes, que eram técnicas de TTP, uhum, né? Teorias e técnicas psicoterápicas, e a psicologia hospitalar ou era no nono ou no décimo. Então, aí uhum. dependia Ótimo. da condição, né? Uhum, uhum. E como se dá a avaliação desta metodologia? Assim, a gente tem uma meta e um objetivo, certo? Então, eu estou treinando determinada coisa, estou treinando a capacidade de entrevistar um paciente de primeiro, entrevista inicial. Ali eu tenho mais ou menos uma ideia do que deve compor, né? Por isso que tem que ser um técnico para montar isso. Então, eu sei o que deve compor. Ali tem vários indicadores que você pode estabelecer, que vai entrar a comunicação verbal, ou seja, como ele fala e como ele se comunica com esse ator, Uhum, né? Se ele consegue se fazer entender, como que é a dicção dele, se ele é prolixo, se não é, né? Esse uhum, tipo se ele tem muitos vícios de linguagem, às uhum, vezes nós temos vícios de linguagem que a gente nem se percebe. Às vezes a gente tem uns cacuete, né? uhum, Então a uhum, gente faz umas coisas assim que a gente nem sabe. A pessoa fala um negócio e arregala o uhum, olho. Isso é a comunicação não verbal. A forma como se a gente dispõe o nosso corpo, né? O jeito que a gente senta na cadeira, tudo isso. ah, Existe também alguns indicadores de observação, por exemplo, contato nos olhos, é, né? Se faz contato visual, porque isso é um marcador importante. É, o jeito que a pessoa sai de alguns conflitos que são inseridos ali, como é que ela tem essa habilidade para sair de conflito. Então, por exemplo, se o paciente fala assim, nossa, sua tiara é tão linda, tira você totalmente do contexto, né? uhum, Então, uhum, aí você, como que você faz isso? Se você consegue fazer esse distanciamento instrumental. Então, você estabelece alguns desses critérios, né? uhum, E é por ali que avalia. E a avaliação deve ser feita com os instrutores e com a atriz, ou com o paciente simulado. Eles, esse grupo, determinam essa avaliação. E é um feedback positivo para a pessoa, né? No sentido dela entender e refletir sobre a prática. Pode ser feito de maneira verbal, pode ser feito por escrito, da maneira que uhum, você quiser. Existe uma outra categoria que entra em simulação, que é o OSCE, que é o exame, a prova de exame estruturado objetivo. É uhum. possível também fazer isso, mas isso é uma outra forma, porque aí é específico para avaliação. Nós aqui, a princípio, estamos trabalhando com o treinamento da competência.
Então é diferente um pouco. A gente vai ter uma avaliação, vai dar um feedback para essa pessoa, sim, mas de uma maneira individualizada, cuidadosa e não tem um objetivo de certo ou errado, é mais para contribuir para a formação dessa pessoa. Uhum. Quando você fala nós aqui, você está falando do Rocha Treinamento. Isso, Isso, sim, desse tá. trabalho que já está sendo feito. A gente está gestando, ainda está grave, Já está já a gente gestando. vai falar então um pouco sobre isso, né? Quer dizer, isso vai ser absolutamente uma novidade, né? Que Sim, você vai trazer da sua experiência prática para dentro do Rocha Treinamento, sim, certo? sim, Para sim. dar essa possibilidade aos alunos que cursarem, né, a especialização. Isso. Muito bem. Quais os cuidados que se deve ter ao elaborar um treinamento com o uso da simulação? Eu acho que é assim, como tudo que aqui a gente tem uma prática às vezes muito complicada, porque a pessoa é de orelha que ela sabe uma coisa e ela acha que ela já sabe fazer. Uhum, Não. A simulação ela precisa ser muito trabalhada, né? O que a gente está fazendo, a gente está conversando desde muito tempo, eu, a Carla, a Sandra, que é a pessoa que está me ajudando, todas as pessoas, né? A Terezinha que está ajudando também, é, a gente tem que primeiro ter instrutores treinados e com o manejo adequado da ferramenta, conhecer, né, a uhum, ferramenta, saber as possibilidades, o que ela faz, o alcance que ela pode ter. A outra questão que eu acho muito importante é que isso impede da gente frustrar as pessoas que participam, uhum, né? Porque às vezes, se você faz um comentário ou algum apontamento que não é assertivo, né, no uhum. sentido positivo, mesmo que seja um comentário crítico, você pode, por exemplo, tirar a motivação da pessoa para aquele tema, por exemplo. Então, na verdade, eu acho que precisa ser muito treinamento, a gente precisa ser muito cuidadoso com todo mundo que vai participar, né? E os atores também, bastante treinados, como eu já falei, muito conscientes, não é assim, vai lá e dá notícia, vai lá e dá a devolutiva de um rocha. Não é assim que se faz, né? Tem que ser de uma maneira muito cuidadosa. Inclusive, a pessoa ela vai ter ali um script pequeno, mas que dá uma noção para ela, mas não vai entregar tudo para ela, né? Não vai dizer tudo para ela. Mas Uhum. pelo menos para saber aonde que ela está chegando. E precisa ser cuidadoso no manejo, né? No manejo e ter pessoas que absorvam de forma adequada a ferramenta, entendam como funciona. Tem que acreditar, né? Eu sempre falo que quem vai participar da simulação tem que abrir o coração, Uhum, tem que deixar essa experiência entrar no coração, uhum, porque se entrar, né, no sentido assim de se apropriar, realmente ela vai produzir mudanças, sim, né? uhum, sim. Eu acho que, de fato, é necessário essa internalização, né? E a gente Sim, só internaliza de fato quando a gente está desprovido de crítica, desprovido de couraças, vamos dizer sim, assim, né? sim, sim, Máscaras e etc, né? sim, Viver de verdade aquilo, sim, para ter como experiência mesmo, né? sim, sim, É quase que uma experiência com uma pessoa real, mas, enfim, é anterior à experiência com uma pessoa real que nós tínhamos no quinto ano em sala de espelho, né? Na nossa formação lá de trás, sim. né? É, Mas mas isso a gente. assim, Uhum, o ator, ele vai entrar no personagem, uhum, ele está representando. uhum, Então, tem a experiência interpretativa. É uhum, como, por exemplo, a gente vai no cinema, uhum, a gente vê um ator, alguma coisa, a gente percebe que tem alguns que têm uma entrega maior do que outros, a gente observa isso, né? uhum, Então, a simulação ela passa por esse processo. Então, assim, não é.
vou simular, eu vou fazer fulano de tal é tal, né? E ele tem toda essa experiência, ele tem. Então, assim, é a incorporação do personagem. Então, ele dá essa sensação de realidade justamente por conta disso, né? Uhum. Porque ele interpreta alguém. E a gente tem um cuidado, Carla, que acho que isso é importante. A gente monta, nunca é um caso igual ao que a gente viveu, Uhum. tá? Mas ele é uma mescla da nossa experiência. Sim. Então, assim, todos os casos que eu já simulei, ele parte do princípio de alguma experiência que eu tive, seja ela em qualquer lugar, seja na clínica, seja no hospital, aonde for, e eu faço uma fusão. Uhum. E aí nisso, eu dou todo um repertório para o ator para ele assumir aquele lugar. Uhum. Por isso que ela é mais crível. Não é um Sim. pergunta e resposta, um bate-bola, porque ele vai ter que lidar com reações emocionais, Uhum. ele vai lidar com a fala, né? Ele vai lidar com uma série de coisas que ele talvez numa situação mais engessada, que era nosso caso, né? Não favorecia, né? Uhum. Então, assim, Uhum. ele vai lidar com situações às vezes inesperadas, Ah, de conflito. E outra coisa, tem uma graduação a ah. simulação. Você pode trabalhar com contextos mais simples, Uhum. né? Então, com situações menos complicadas, e você pode trabalhar também com alta complexidade, né? Dentro das soft skills, né? Que são Tá. situações mais de maior teor dramático até, né? Uhum. Então você pode fazer essa graduação. Uhum. E isso ajuda bastante, porque você tanto consegue se entender, né, dentro de um processo mais simples, até de uma situação mais Tá. complexa. Uhum. Tem uma pergunta aqui do Ricardo: que O Ricardo foi contribuições meu aluno, beijo! que contribuições pode trazer ao profissional da clínica atuante? Eu acho, Ricardo, que assim, né? Na época que você fez a formação, né? Que você se formou, se eu não me engano, acho que você se formou em 2018, 2019, por aí, né? E eu lembro dos anos que eles se formaram, eles querem me matar, né? Ainda a gente só tinha na psicologia hospitalar. Mas dentro da clínica hoje, então, por exemplo, especificamente aqui, que é uma capacitação no teste Rorschach, né, pelo sistema RIPAS, né, a gente pode, por exemplo, trabalhar questões da aplicação, lidar com. Uma das coisas que a gente aprende muito na simulação, Ricardo, é a prontidão. Estou numa situação adversa, como que eu devo sair dessa situação? Né? Então, mesmo para o profissional que já é clínico, que já trabalha, ele não teve a possibilidade ainda de lidar com toda a complexidade, com toda a gama de possibilidades clínicas que existem. Então, você pode, por exemplo, fazer um treinamento em psicopatologia num determinado quadro. Ah, eu quero atender pacientes com transtorno X, né? Transtorno de personalidade narcisista, por exemplo. Como que seria essa condição? Como seria essa condição? Todos os pacientes com esse transtorno se comportam da mesma forma? Não, né? Uhum. Então, você consegue aperfeiçoar já as habilidades que você tem e somar mais habilidades. Essas são as contribuições. Uhum. Bárbaro. E como é que são treinados os atores ou os pacientes simulados para cenas? Então, aquilo que eu tinha já comentado, a gente tem um script, né? Esse script, ele é mestre, mas a gente abre ampla, a gente trabalha esse script para pensar em várias possibilidades, né? Uhum. Existem ali algumas possibilidades. Então, o ator ele faz a leitura cênica, você é atriz, você sabe, faz a leitura cênica, e Uhum. aí a gente começa a fazer o que eu chamo de calibrar a cena. Então a gente começa a fazer ensaios, é ensaio mesmo, Carla. Você faz ensaios e Gente, aí você vai trabalhão. calibrando as atitudes, como se fosse uma direção Uhum. cênica,
Uhum, de cada possibilidade de resposta que o aluno pode ter. Às vezes, Carla, isso é muito comum, o aluno tem mais de uma possibilidade que a gente já que a gente definiu. Então, o ator ele tem esse leque né? mais aberto, mais amplo, e isso favorece o entendimento dele. Uhum, uhum. É mais ou menos assim, mas é ensaio e ensaio, né? Não tem outra forma de trabalhar. Olha só. Na sua percepção, como essa metodologia vem sendo utilizada nos cursos de psicologia? Eu acho que aqui no Brasil ainda é muito incipiente, Tá. né? A gente sabe de notícia de outros lugares que já traz isso. Existem cursos que têm, Uhum, né? A universidade que eu pertencia tem. Eu comecei isso lá de forma pioneira, mas foi dado continuidade, espero que tenha continuado. Mas geralmente são as graduações que aplicam isso são graduações que têm cursos da saúde, porque depende muito dos laboratórios. E psicólogo é meio refratário com relação a laboratórios, você sabe disso, né? uhum, Então, assim, dentro das universidades existem os centros de simulação realística, que são salas amplas, né? Pode ser pequenas, amplas, que tem a sala espelho, mas ela é muito diferente da nossa época. Ela tem vídeo, ela tem câmera, ela tem o cenário todo montado, né? E ela propicia essa observação. Então, tem esses laboratórios. Você pode tanto fazer nisso, ou você pode fazer num cenário, uhum. né? Isso também é possível. Ainda eu acho que é incipiente, mas eu percebo que, principalmente as instituições de saúde que agora estão tendo cursos de psicologia, como o Sírio, o Einstein vai ter o ano que vem, eles já têm essa metodologia nos outros cursos de saúde que eles já tinham e eles estão com a proposta de trazer. Então, ainda está muito com universidades, cursos de psicologia que têm essa interface com a saúde. Os que mais têm naquela a ideia mais humanista, eles têm um pouco mais de dificuldade. E assim, dá trabalho, não é uma coisa simples, né? Eu tô te falando, é complexo, mas é muito interessante você ver o resultado. O Uhum. resultado, ele é surpreendente. E quais os maiores desafios nisso? O que você acha? Eu acho que assim, é o treinamento, é ter pessoas que estejam de fato engajadas, né, na perspectiva. Eu acho que assim, contar com esse apoio todo, né? Então ter o paciente simulado para ficar uma coisa mais crível, ter esse esforço, né? É que eu amo isso, eu adoro, assim, meus olhinhos brilham fazendo isso. É, mas tem que ter essa dedicação, que às vezes a gente sabe que o ensino superior agora, né, Carla, tá meio sucateado, as pessoas acham que não precisam nem assistir a aula, né? Uhum. E assim, tem uma série de questões aí, né, que trazem aí dificuldades. Mas acho que o desafio é sensibilizar os alunos. E eu Uhum. acho que a metodologia ativa, seja ela qual for, e principalmente essa que eu tenho um pouco mais de domínio, é sensibilizar, é tornar a experiência de aprender sensível e que ela se introjete, para Uhum. que eles possam realmente cuidar melhor das pessoas. Porque esse é o nosso objetivo, é cuidar das Claro, pessoas, gente, é né? uma oportunidade que eles estão tendo, né? Sim, Essa aula, esse curso, enfim, é realmente algo inovador, uma grande oportunidade. Como eu te falei, é o precursor da sala de espelho quando você realmente entrou com um paciente de verdade, vamos dizer, não simulado, para uhum, atuar. Então sim, é um precursor disso, é uma oportunidade, né? sim, sim. Muito interessante. E com esta oportunidade, conta um pouco para nós como é que vai ser esse treinamento para capacitação de rapport e devolutiva na avaliação com o teste de Rocha. Eu acho que
primeiro, né, como nas artes cênicas, a gente nunca dá spoiler, né? A gente não vai dar muito detalhes, porque, como diz a Carla Zatugo, é a cereja do bolo, né? Ela Aham. gostou de usar essa É, expressão. é, Mas, é. assim, eu acho que é importante a gente pensar o seguinte, né? Essa oportunidade que a gente deu, né? Esse encontro que aconteceu, esse reencontro, né, Carla, Uhum, é. entre nós e a Carla, vai proporcionar para os alunos da capacitação um plus, eu acho que um a mais, né? No Entendo. sentido de ampliar aquele conhecimento que está na teoria, né? Uhum, O curso ele acontece de forma remota, mas esta aula em si, né? Tanto a de rapport como a de devolutiva, elas vão acontecer para algumas pessoas de forma presencial e as outras vão ver de forma remota. Quer dizer, a uhum, gente vai fazer uma web simulação, uhum, né? Mas ela vai acontecer em tempo real, né? Lidando, não vai ser gravado, não vai ser uma cena gravada, e sim uma cena que todos vão sentir juntos. uhum, É a nossa ideia, né? E além disso, eu acho que é uma oportunidade de poder treinar, de se ver nessa condição de aplicação do teste, de poder abordar um paciente que muitas vezes a gente não tem conhecimento prévio dele, porque ele vem uhum, especificamente para a condição da avaliação e é exclusivamente para fazer o teste de rocha, da gente treinar nossas habilidades, a nossa prontidão. Então, vai ser um a mais, acho que um plus, né? No sentido de você incorporar a situação do rapport, que você vai poder, de certa forma, levar esse conhecimento para as outras condições, para as outras situações que você vivenciar na sua experiência clínica e de feedback também. Porque, querendo ou não, a gente faz isso o tempo todo, uhum, né, Carla? uhum, Quando a gente faz um apontamento, uma colocação para o paciente, a gente faz um assinalamento, a gente não está deixando de fazer isso, né? uhum, E às claro. vezes a gente quer dizer uma coisa para uma pessoa e de fato a gente tem a melhor boa intenção de dizer determinadas coisas, mas sai de outra forma. Uhum. Então, ali vai ser uma experiência não só de treinar a rapport e a devolutiva, mas desdobrar, na situação de rocha, mas desdobrar isso para a sua atuação clínica como um todo. Ai, que É, mega plus, hein? é, Realmente é um diferencial. É um diferencial. Eu, assim, o máximo que existia nos cursos era assim: vai treinar com seus amigos, né? é, Aplica a rocha nos seus amigos, é. familiares, vai Ou treinando, alguém né? da universidade que você escolhi, que você pedia para participar, era assim, né, que a gente Ah, sim, fazia. era E assim. aí, e não tem o contexto, né? Se a gente for pensar, às vezes, se é uma condição psicopatológica, Uhum, não tem o contexto, não tem aquela personalidade, né? Não tem uhum, aquela pessoa interagindo. Eu acho que isso é um diferencial muito grande na avaliação. Pelo menos eu penso da forma como eu trabalho. Isso faz muita diferença, né? uhum, uhum, Então, é essa oportunidade que as pessoas vão ter. uhum, Evidentemente que a gente vai fazer agora, né, de uma forma, né? Então vão ser duas aulas que a gente vai dar essa oportunidade e essas pessoas que vão participar, elas vão vir de forma presencial, o resto vai ser remoto, mas dentro uhum, da capacitação. E outra coisa, eu acho que também dentro da capacitação, essa experiência ela vai ser válida até para se discutir questões, né, da teoria, né? A gente tem que alinhar tudo isso. Seria sim. bom que todos os psicólogos pudessem ter isso na formação para justamente desenvolver novas habilidades, se reconhecer, porque a gente não está, a gente não deixa de sofrer o impacto de quem aparece na nossa Ah, sim, frente, né? A gente sempre. sente também, Uhum, embora a gente espera, né? Espera-se que a gente seja treinado, mas uhum, não, né? As uhum, pessoas suscitam coisas na gente, então a gente precisa se reconhecer, a gente precisa entender melhor o que que acontece, uhum, uhum. E certo? como eu falei, uma oportunidade, uma inovação, né? E que o Rocha Uhum, Treinamento, então, está trazendo.
para dentro da capacitação, do curso, do treinamento e tudo mais, sim, né? sim. Valéria, você quer finalizar de alguma maneira, falar um pouquinho mais de você, do seu lugar aqui com a gente no grupo do Rocha Treinamento? Ah, eu acho que assim, eu estou como colaboradora, né? Como Uhum. professora colaboradora. Foi um convite muito bacana que eu recebi, um desafio incrível que eu recebi. Que eu posso falar para as pessoas, né? Que isso está sendo feito com muito carinho, né? Com muita dedicação. Quem me conhece sabe que isso é um pressuposto básico é meu propósito da minha vida profissional. Então é isso, né? Queria falar um pouco mais sobre, não sei se você vai falar um pouco sobre a capacitação, se as Não, pessoas pode que não conhecem. falar, pode falar. Então, eu acho que assim, as inscrições do curso, gente, elas estão abertas, né? É uma capacitação completa, pode ser feito por estudantes e por profissionais, né? Do sistema RIPAS, que é um sistema de avaliação de performance, né, que é validado aqui no Brasil. Isso é importante, né, Carla, Claro, pelo Conselho a Federal de Perfil, né? Psicologia. Inclusive, a equipe, ela tá, né, com a certificação do Conselho Federal de Psicologia. Isso é importante, né, tudo muito de maneira muito clara, muito regulamentada. Ele vai acontecer aqui no Brasil, né? Entre agosto e novembro, né? Desse ano, de 2024. Ele tem 30 horas de carga, né? Uhum. Ele acontece em sábados intercalados e tem 3 horas de duração, sendo duas dessas aulas que eu vou participar e a paciente simulada, né? Uhum. Então, uma mais para o começo e uma mais para o final, né? E a gente vai compartilhar uma série de informações. Ela é feita por plataforma, website, mas já está sendo criado toda uma estrutura para ter essa aula presencial e ser transmitida ao vivo para vocês. Isso é importante, tá? Vocês podem estar no Instagram, né? Quem está aqui no Instagram do Rocha Treinamento, ou mandar e-mail também, né? Então, que é o e-mail é rochar, tudo junto, treinamento, @gmail.com. Ou pode mandar mensagem pelo Instagram mesmo, que tem pessoas que podem responder. Então, assim, é uma oportunidade. O teste de Rocha é um teste maravilhoso, né, Carla? Que a gente Oh, teve a oportunidade de aprender na faculdade. Hoje, muitos cursos não têm não tem. mais. E os alunos, às vezes, nem sabem do que se trata. É importante vocês conhecerem. É uma ferramenta muito séria, juridicamente aceita, Uhum. né? E de alto impacto, mas ela precisa de muito cuidado, manejo adequado e pessoas treinadas, né? Para poder aplicar, interpretar enfim, de usá-lo da melhor maneira possível em benefício das pessoas. Valéria, acho que você fechou com chave de ouro. Então, você trouxe todos os próximos passos. Eu convido a todos aqui também para seguirem a gente no Rocha Sim, Treinamento no Instagram, né? Para poder acompanhar. Lá vão ter as datas, vão ter os cursos, vão ter os workshops, tudo que é veiculado, é lançado, é feito, a gente anuncia lá. Então, sigam a gente. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes, em especial a Valéria, por compartilhar com a gente é, todo esse know-how dela, tão inovador e tão maravilhoso, tão importante e que traz essa oportunidade nova aos discentes de poderem estar diante de situações simuladas realisticamente. Então, Valéria, muito obrigada. Foi um prazer, uma honra estar aqui com você novamente. É sempre muito gostoso, né? Poder compartilhar de sim, momentos juntos sim, e num espaço tão acolhedor quanto o Rocha Treinamento, junto com a Carla sim, Exarrugo, sim. né? É, Então, é, é
uma É. agregação, assim, é muito legal. Eu acho que é uma experiência muito positiva para mim. Eu queria agradecer você, Carla, e assim, é muito legal estar com você de novo. Estou muito feliz de reencontrar. Eu falei para Miriam Pinho que eu tinha Ai, reencontrado que você, ela legal. mandou um beijo para Ai, você, que que é máximo, uma manda querida, outra. né? Uma A gente era querida. daquele grupo, É, né? é, E aí, assim, são pessoas que marcam a nossa vida e que legal que elas podem voltar, né? A lei do claro. retorno também, Luiz. Eu queria agradecer também a todos que participaram, né? Que assistiram, a Carla, a Nayane, a todos que são da equipe. E queria agradecer também aos meus ex-alunos que apareceram e aí em algum momento me dando aí um incentivo. Eu agradeço vocês, vocês moram no meu coração e eu, como eu disse para muitos, não é que eu saí de lugar, eu só mudei de lugar, mas eu continuo na vida, Exato, né? exato. Então tá bom, eu quero deixar um beijo para todo mundo, uma boa noite e eu vou fazer um collab com você, Valéria. Então, imediatamente essa live já é compartilhada no seu Instagram também, tá Tá bom? bom, obrigada. Então, tá bom. Um beijo Um beijo carinhoso para você. para Boa noite a boa todos. noite para todos. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.